E aí, pessoal, vamos continuar nos nossos conhecimentos básicos? Vamos aqui aprender o que é eficiência, eficácia e efetividade. São 3 conceitos que constantemente caem em prova. Não dá para você utilizar como aparecem nos jornais e revistas, porque inúmeras vezes eles trocam. Então, me acompanha aqui. Quando nós falamos de eficiência, vem algumas palavrinhas-chave, como, por exemplo, redução de custos, diminuir desperdícios, fazer mais com menos, fazer corretamente. Então, olha só. Ser eficiente é reduzir custos, diminuir desperdícios, fazer mais com menos e fazer corretamente. A eficiência tem a ver com os meios, enquanto que a eficácia, me acompanha aqui, enquanto que a eficácia tem a ver com alcançar objetivos, metas, resultados. A eficácia tem a ver com os fins. Enquanto que a eficiência é fazer corretamente, a eficácia é fazer o correto, tá? Vou te dar um exemplo que na hora da prova você vai usar e nunca mais você vai esquecer. Digamos que você tem que ganhar um dinheirinho, tá? E aí você decide fazer bolo para vender. E você pega o bolo de milho que você pegou da receita da sua avó. Aí você foi ao mercado, comprou os melhores ingredientes a preços adequados. E você seguiu exatamente a receita como a sua avó lhe disse. Muito bem. Aí você foi ao mercado tentar vender o bolo de milho. Não vendeu nenhum. Porque as pessoas queriam, era bolo de chocolate. Você voltou para casa sem nenhum centavo. Então, você foi eficiente. Você seguiu a receita. Você comprou os recursos, você utilizou os recursos da maneira adequada. Mas não conseguiu ganhar o dinheirinho, não conseguiu alcançar o objetivo. Então, você foi eficiente, mas não foi eficaz. Você voltou para casa, como você não é de desistir, você decidiu fazer um bolo de chocolate. Foi ao mercado novamente, negociou os melhores preços, descontos, e você seguiu a receita, também da sua avó, do bolo de chocolate. Foi ao mercado, foi à praça, quer dizer, e conseguiu vender todos os pedaços de bolo. Você conseguiu alcançar seu objetivo, você conseguiu alcançar sua meta. Nesse caso, você foi eficiente e eficaz. Lembrando que no primeiro caso, mesmo que você tenha sido eficiente, você não foi eficaz. Você fez o bolo corretamente, mas não fez o bolo correto, tá? No segundo caso, você fez o bolo corretamente e fez o bolo correto. Isso significa que você foi eficiente e eficaz. Tá claro? Muito bem. Empolgado, empolgada, você voltou para casa e decidiu fazer outro bolo de chocolate para continuar ganhando dinheiro. Só que você não teve tempo de ir ao mercado comprar os ingredientes mais baratos. Você foi para um local perto da sua casa, só que lá estava tudo o dobro do preço. Mesmo assim, você comprou, fez o bolo, como você pagou o dobro, você foi ineficiente. Mas você levou para a praça e conseguiu vender todos os pedaços. Isso significa que nesse terceiro caso, você, mesmo sendo ineficiente, você foi eficaz. Você conseguiu alcançar os objetivos e você conseguiu alcançar os resultados. Então, isso mostra que a eficiência e a eficácia são independentes, mesmo que estejam relacionados. Você pode ser um e não necessariamente ser o outro.
Tá claro? Facinho, facinho, né? Moleza mole. Então preste atenção. E onde é que entra a efetividade? Se a eficiência é a utilização adequada dos recursos e a eficácia tem a ver com os resultados e objetivos, a efetividade vai ter dois conceitos associados a ela. Um mais associado à administração geral e outro mais associado à administração pública. Efetividade associada à administração geral acontece quando você é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, quando você decidiu fazer o bolo de chocolate e você conseguiu comprar os ingredientes baratos e fez o bolo de chocolate, você foi eficiente e eficaz? Então você teve efetividade. Agora, o segundo conceito associado à administração pública, efetividade, está relacionado com o grau de impacto, de benefício de um programa, de um projeto para a sociedade, tá? Então, se o programa, não vamos debater política, se o programa Minha Casa Minha Vida consegue beneficiar a sociedade, podemos dizer que ele tem efetividade. Se ele não consegue beneficiar a sociedade, ele não tem efetividade. Tá claro? Então, eficiência, meios. Fazer mais com menos, fazer corretamente, utilizar os recursos de uma maneira adequada, diminuir custos, diminuir desperdícios. Eficácia, alcançar objetivos, alcançar resultados, alcançar metas. Tem a ver com os fins. Eficiência, meios, processos. Eficácia, fins. A efetividade pode ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, como também pode ser o grau de impacto, de benefício de um programa, de um projeto para a sociedade. Vamos analisar aqui algumas questões de concurso. Anote aí essa observação. É mais fácil ser eficaz quando eu ignoro a eficiência. Anote aí. É mais fácil eu ser eficaz quando eu ignoro a eficiência. Vamos pensar aqui comigo. É mais fácil fazer um bolo delicioso e vender quando eu não me preocupo com os custos. Uso chocolate suíço, uso leite daqui, leite da acolá, gota de chocolate. Você concorda que é mais fácil vender um bolo delicioso quando eu não me preocupo com os custos? Pois questãozinha verdadeira, foi de 2015. É mais fácil ser eficaz quando eu ignoro a eficiência. Muito bem. Outra questãozinha. É possível ser eficaz sem ser eficiente? É. E quando é que isso acontece? Quando eu faço o correto, mas da maneira errada. Eu consigo ser eficaz e ineficiente quando eu faço o bolo correto, mas da maneira errada. Aí eu fui eficaz e ineficiente. Claro? Outra questão. Enquanto que na instituição privada a eficiência pode ser medida pelo aumento da margem do lucro, na instituição pública ela pode ser medida pelo aumento de cidadãos beneficiados. Repetindo, enquanto que na instituição privada eu consigo medir a eficiência pelo aumento da margem do lucro, na instituição pública eu consigo medir a eficiência pelo aumento de cidadãos beneficiados. Essa afirmação também está verdadeira. É simples. Vamos fazer de conta que eu tenho uma receita de R$1.000 e eu tenho uns custos de 800. Logo, o meu lucro vai ser de R$200. Na instituição privada, eu embolso esse dinheiro, tá? Na instituição pública, eu não posso embolsar. Digamos que no mês seguinte eu continuo recebendo R$1.000, só que agora eu consegui reduzir os meus custos. Lá na empresa, lá na loja, eu consegui desligar o ar-condicionado de um determinado setor sem que as pessoas notassem, tá? Só quem sabia era a gerente e eu. E aí, a gente reduziu a energia em R$2.500 por mês. Porque para ser eficiente,
eu não posso afetar a qualidade do serviço. Eu não posso desligar a energia elétrica do ar-condicionado e ficar com calor. Isso não é ser eficiente, tá certo? Para ser eficiente, eu tenho que reduzir custos sem afetar a qualidade. Então, eu consegui desligar e digamos que eu consegui reduzir os custos, que passaram de 800 para 600 reais. Isso significa que sobrou mais dinheiro. Você pode perceber que quando eu fui eficiente, do primeiro para o segundo caso, a minha margem de lucro aumentou de 200 para 400 reais. Então, como aumentou a minha margem de lucro, eu posso dizer que isso aqui é na instituição privada. Mas por que eu não posso dizer que é instituição pública? Porque na instituição pública eu não posso calcular pelo lucro. Esses 200 reais que sobraram no primeiro caso, eu tenho que devolver para a sociedade. Digamos que com 200 reais eu consigo beneficiar 4 pessoas. Se for um cálculo linear, com 400 reais, eu vou conseguir beneficiar 8 pessoas. Então, enquanto que na instituição privada, quando eu sou eficiente, eu consigo aumentar a margem do lucro, na instituição pública, eu consigo aumentar a quantidade de cidadãos beneficiados. Bacana, né? Pois essa foi uma questãozinha de prova de 2012 e de 2013. Então, você preste atenção. Enquanto que na instituição privada, eu posso medir o lucro, eu posso medir a eficiência, medindo o aumento da quantidade do lucro, na instituição pública, pelo aumento de cidadãos beneficiados, tá? Outra questãozinha, vamos lá. Digamos que a questão dissesse assim: você conseguiu matricular 3.000 alunos ao ano e você tinha que matricular 3.000. Isso significa que você alcançou objetivos e metas. Então você foi eficaz. Só que a qualidade de ensino não foi adequada. Não conseguiu preparar o aluno para o mercado de trabalho. Se não conseguiu beneficiar a sociedade, você foi eficaz, mas você não foi efetivo. Porque você lembra que no segundo conceito de efetividade, a efetividade está relacionada com o impacto, com o benefício de um programa para a sociedade? Então, você conseguiu matricular os 3.000 alunos que tinha que ter matriculado, tá? Mas esse ensino não conseguiu preparar aqueles alunos para o mercado de trabalho, então não beneficiou a sociedade. Então, teve eficácia, mas não teve efetividade. Lembra que efetividade tem 2 conceitos: ser eficiente e eficaz ou o benefício de um programa, de um projeto para a sociedade, tá? Tema de redação. Pedia qual era a diferença entre eficiência e eficácia e perguntou também qual é que era primordial e qual é que era necessário. Paremos aqui para pensar. Se fosse para você escolher entre eficiência e eficácia, qual você escolheria? Ah, Giovana, eu escolheria ser eficaz. É óbvio. Ser eficaz, lembra do exemplo? Seria ganhar um dinheirinho. Ser eficiente é fazer o bolo corretamente. Você prefere ganhar um dinheirinho. Então, a eficácia, ela é primordial. A eficiência, ela é desejável, porque a eficiência proporciona algo chamado de competitividade. E o que é competitividade? É a capacidade da empresa de sobreviver no mercado. Pensemos assim, digamos, vou apagar aqui, vamos ver aqui números. Vamos ver aqui um exemplo que eu sempre uso em sala de aula. Digamos que eu tenho 2 alunos, o aluno A e o aluno B. O aluno A, ele gasta 5.000 reais por semestre para estudar para concurso. O aluno B gasta 40.000 reais. Olha a diferença. Podemos afirmar que o aluno A, ele é eficiente e o aluno B é ineficiente, tá? Mas digamos que os 2 aprovaram, foram nomeados, empossados e já estão trabalhando. Então, os 2 alcançaram o objetivo. Então, os 2 foram eficazes. Então, esse aqui foi eficaz e esse aqui foi eficaz.
O aluno B, mesmo sendo ineficiente, ele foi eficaz. O aluno A, ele foi eficiente e eficaz. Tá claro? Muito bem. Digamos que no pior dos casos, nenhum aprovou. Se nenhum aprovou, é porque nenhum alcançou o objetivo. Isso significa, esse aqui é no primeiro caso, tá? No segundo caso, nenhum aprovou. Isso significa que os dois foram ineficazes. Esse aqui foi ineficaz e esse aqui foi ineficaz. Então, o aluno A, mesmo sendo eficiente, ele foi ineficaz, não alcançou seu objetivo. O aluno B, coitado, está lascado. Além de ser ineficiente, ainda foi ineficaz. Tá claro até aí? Muito bem. Se fosse para você escolher entre eficiência e eficácia, qual é que você escolheria? A eficácia. Porque eficácia seria você se tornar servidor público. Então, a eficácia é primordial. A eficiência é desejável porque ela proporciona competitividade. E o que é competitividade? É a capacidade da empresa de sobreviver no mercado. Digamos que os dois alunos têm 40 mil reais na poupança, tá? Só que, como o aluno A só gasta 5 mil reais por semestre, ele pode tentar uma vez, não deu certo? Tenta outra. Não deu certo? Tenta mais uma. Ele consegue tentar 8 vezes. Ele consegue ficar tentando, até alcançar seu objetivo. O aluno B, como ele torrou os 40 mil reais de uma vez só, ele só consegue tentar uma vez. Ele não teve competitividade. Então, a eficiência ela é desejável porque ela proporciona competitividade. Ficou claro? Facinho, facinho, né? Moleza mole. Pois muito bem. Esse é o conceito de eficiência e eficácia, e efetividade aqui no caso é o primeiro situação. Ele é eficaz e eficiente. Esse é o conceito de administração geral. Mas o conceito de administração pública, ter efetividade é quando eu consigo beneficiar um programa e um projeto para a sociedade. Outro assunto extremamente importante, dentro dos conceitos básicos, vai ser o que fala de níveis organizacionais. Certo? Níveis organizacionais. Isso aqui é uma estrutura, já desenhei antes, tá? Ela mostra de uma maneira geral como é que a empresa está organizada. Nós vamos ter aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico, esse aqui de cima, ele é ocupado pelos altos executivos, anote aí, diretores gerais, gerentes gerais, superintendentes, núcleo estratégico, aquele povo lá de cima, tá? Quando eles tomam decisões de uma maneira mais global. Eles analisam a empresa como um todo. E as decisões aqui, elas são no longo prazo, tá? É neste nível que são definidos a missão, a visão, os valores. É aqui que eu vou estabelecer as diretrizes da empresa como um todo. A partir daí é que eu estabeleço o nível tático. O nível tático, ele vai tomar decisões departamentais. Então, o nível tático toma as decisões departamentais, tá? E as decisões aqui são no médio prazo. O nível tático é ocupado pelo diretor de RH ou gerente de RH.
Diretor financeiro ou gerente financeiro? Diretor de materiais ou gerente de materiais? Vai mudando, tá certo? Vai o tempo todo mudando a nomenclatura dependendo da empresa. Tem empresa que fala de diretor de departamento e tem empresa que fala de gerente de departamento. Mas todos eles definem o seu planejamento a partir do estratégico. Isso significa que eu começo definindo os objetivos de cima para baixo. Primeiro eu defino os objetivos estratégicos. A partir daí é que eu vou estabelecer os objetivos táticos. A partir daí é que eu vou estabelecer o operacional. O operacional, ele é ocupado pelos supervisores, coordenadores ou gerentes de primeira linha. Aqui, gerentes ou diretores de departamento ou gerentes de linha. Aqui, gerentes de primeira linha, coordenadores ou supervisores, tá? Aqui, nesse nível operacional, eu vou trabalhar com tarefas específicas. Ele é mais detalhado, ele é mais minucioso, tá? E aqui vai ser no curto prazo. Então, basicamente, funciona assim. Lá em cima, o diretor-geral diz, bom, eu quero que a empresa chegue nesse patamar. Aí, o gerente intermediário, do nível tático, para que esse patamar possa ser alcançado, eles começam a fazer planejamentos departamentais, que é o tático. A partir do tático, eles começam a estabelecer ações operacionais, detalhadas, minuciosas. Então, na hora de definir os objetivos, eu começo de cima para baixo. É do tipo top-down, de cima para baixo. Eu começo definindo primeiro o objetivo estratégico, que é o de longo prazo, tático, médio e operacional, que é de curto, tá? Mas na hora de alcançar os objetivos, você acha que primeiro eu alcanço os de longo ou primeiro eu alcanço os de curto? Primeiro eu alcanço os de curto. Então, na hora de alcançar os objetivos, a gente começa alcançando os objetivos pequenos, imediatos. E aí vai aumentando, não é assim? Então, na hora de definir objetivos, de cima para baixo. Na hora de alcançar objetivos, de baixo para cima. Essa questãozinha foi recente, de 2015. Então, isso aqui vai ser de baixo para cima, tá? Bom, outra coisa que pode cair aqui associado são as habilidades gerenciais. Nós já vimos anteriormente que existem 3 habilidades gerenciais. A habilidade conceitual, a habilidade técnica e a habilidade humana. E aí o que é que pode cair? Quanto mais eu subo na estrutura, quanto mais alto, mais habilidade conceitual é exigida. Então, todos os gerentes, tanto do nível estratégico, como do nível tático, como do nível operacional, todos eles têm que ter as 3 habilidades. Só que os gerentes do nível estratégico, eles têm que ter mais a habilidade conceitual. Os gerentes do nível operacional, eles têm que ter mais a habilidade técnica. Lá em cima, mais a habilidade conceitual. Aqui embaixo, mais a habilidade técnica. E no meio, um equilíbrio entre as 3 habilidades. Tá claro? Outra coisinha que pode cair aqui. Autoridade e responsabilidade. A autoridade e responsabilidade, eles são diretamente proporcionais ao nível organizacional. Quanto mais eu subo na estrutura, maior é a autoridade. O diretor-geral, ele tem o direito de mandar na empresa toda, certo? O supervisor, ele só tem o direito de mandar nos operários. Então, quanto mais eu subo na estrutura, maior a autoridade. Mas você pode prestar atenção que também maior é a responsabilidade. Tudo o que acontece na empresa vai ser responsabilidade do diretor-geral. Então, a autoridade e a responsabilidade são diretamente proporcionais ao nível organizacional. Aqui em cima, eu tenho chefias generalistas, que têm uma visão sistêmica, enxergam a empresa como um todo, tá?
Aqui embaixo eu vou ter chefias especialistas, porque a especialização ela acontece em decorrência da divisão do trabalho. Eu tenho um trabalho complexo e vou dividir em atividades mais simples. Preparar alunos para concurso é uma atividade mais simples. Desculpa, é uma atividade complexa, então vamos dividir. Eu dou aula de administração, a outra pessoa vai dar aula só de português, o outro vai dar aula só de matemática. Então essa divisão do trabalho leva a uma especialização. Quanto mais a gente sobe, mais cargos generalistas. Quanto mais a gente desce, mais cargos especialistas. Você está percebendo que realmente não é uma coisa do outro mundo, mas que você precisa estudar, você precisa de hora bunda na cadeira, você precisa resolver questões, você precisa tirar dúvidas, você precisa do melhor resultado. E para isso você pode contar com a gente. Você tem aí com você um excelente material em PDF, você tem um excelente acompanhamento. Então, realmente estude. Esses aqui são os níveis organizacionais, isso aqui também é básico. Muitas organizadoras conseguem pegar isso aqui e complicar para o aluno. Por exemplo, tanto planejamento, como organização, como direção e controle, ou seja, todas as funções administrativas, acontecem nos 3 níveis. Eu tenho planejamento no nível estratégico, planejamento no nível tático e planejamento no nível operacional. Eu tenho organização, direção e controle no nível estratégico, no tático e operacional, tá? E aí uma questãozinha vem assim, verificar se um produto está dentro das especificações faz parte do controle estratégico. A questão está falsa. Você acha que o diretor-geral vai ficar olhando detalhadamente se este apagador está corretamente fabricado? Claro que não. Esse controle é típico do nível operacional, porque é algo detalhado, é algo minucioso, tá? Então, a organizadora vai exigir que você realmente domine esse conteúdo. Ele é simples, só precisa que você estude. Lembre, corra atrás, não queira ficar onde você está agora. Você precisa vencer na vida. Então continue se esforçando. Saiba que você pode contar com a gente. Por enquanto a gente fica por aqui, na próxima a gente continua.